Olá, olá pessoal, continuando a nossa série A Grande Colheita. Nós já começamos a falar do fruto do Espírito. Antes de continuar a questão do fruto do Espírito, eu queria deixar uma coisa bem didática que eu sempre gostei a respeito desse assunto. Não é uma reflexão minha, mas é algo bem interessante para compreender esse assunto do fruto do Espírito. Imagina uma mexerica ou uma laranja feita em gomos. E esses gomos são resultado do que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, produz em nós. Então, são resultados, são consequências positivas do que Deus faz em nossos corações, em nossas vidas, a partir do momento que a gente realmente entrega a vida a Ele verdadeiramente, tá bom? Essa explicação é muito didática, é muito legal para entender que é tudo produzido por uma coisa só, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre alegria, que tem amor, alegria. Eu já abordei um pouco sobre isso na série O Grande Valor. Se você não viu, acessa aí, fica à vontade para assistir todos os outros vídeos. E a abordagem que eu quero dar dessa vez na alegria é a seguinte, que a alegria é algo muito importante para Deus, sabe, da maneira que Ele trabalha, do que Ele faz em nós. Alegria é algo que a gente, igual o conceito de amor, a gente confunde muito também. Sabe, se a alegria não fosse tão importante para Deus assim, a palavra dele não diria coisas do tipo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, eu não sei que tipo de coisa tem feito você já chorar há um tempo, mas eu sei que se você se entregar verdadeiramente a Cristo, a Jesus, e deixar Ele te mostrar o que realmente Ele fez por mim e por você naquela cruz, Ele vai preencher o seu coração com uma alegria inexplicável, com uma alegria que nada é capaz de produzir, apesar de muitas coisas poderem fazer nossos corações vibrarem. A alegria que é preenchida em nós a partir dessa compreensão verdadeira não tem explicação, sabe? Por isso que eu estou dizendo, se não fosse tão importante para Deus, não estaria no livro de Provérbios também, por exemplo, uma advertência de um pai a um filho, falando que o filho sábio dá alegria a seu pai, mas o louco, o tolo, dá tristeza à sua mãe. Se não fosse tão importante esse assunto para Deus, não seria um dos pilares do reino dele, né? O reino de Deus é paz, justiça e alegria. Se não fosse tão importante esse assunto, no meio de um discurso aos discípulos falando da importância da gente permanecer nos caminhos de Deus, em João capítulo 15, sem Ele nada podemos fazer, mas se permanecermos nele, Ele em nós, daremos frutos abundantemente. Olha só a explicação de Jesus, a analogia que Ele usa, a comparação que ele usa no capítulo 15 de João é justamente a analogia de um agricultor, de ramos, que nós fomos enxertados, nós somos ramos enxertados a partir do momento que recebemos verdadeiramente essa salvação em nossas vidas. E quem faz a gente dá fruto é Deus. Por isso ele fala: o meu pai é o agricultor. E no meio desse discurso, como eu falei, ele fala assim: eu estou dizendo todas essas coisas para que vocês sintam alegria e a alegria de vocês em mim seja completa. Repare que Jesus não falou:
A alegria de vocês será completa se vocês conseguirem uma casa, um carro, um casamento, uma viagem. Não que essas coisas não venham como consequências positivas lá na frente com o relacionamento com Deus. Porque quem não reconhece Deus nos caminhos não vai reconhecer que essas coisas que são conquistadas na vida são tudo possibilidades que Deus nos concede, sabe? Como a palavra diz, às vezes ficamos nos questionando se vamos para cá ou para lá, mas temos que reconhecer que apenas a partir de Deus podemos continuar respirando, podemos continuar vivendo, podemos continuar fazendo todas as coisas. E então, esse assunto passa a ser cada vez mais importante compreendermos a essência da alegria. Sabe, uma das definições dessa palavra diz sentir-se satisfeito, sentir-se produtivo. E, nossa, e isso tem tudo a ver com o nosso assunto, né? Produtividade. Produtividade, o fruto significa produto. Ou seja, como que a gente fala que uma colheita é produtiva? Porque teve muita colheita, teve muito fruto. E numa outra analogia, justamente com a questão de frutificação, no livro de Abacuque, está escrito: mesmo que não haja frutos, mesmo que não haja gados no pasto, eu me exultarei, eu me alegrarei no Senhor. Ou seja, você consegue perceber a analogia de Deus do que é um verdadeiro fruto, do que é um simples resultado humano? Sabe, Abacuque declara: mesmo que não tenha fruto, mesmo que não floresça, eu vou sentir essa alegria em Deus. Que situações eu e você temos já enfrentado há um tempo que ela, apesar de a gente estar tentando mudar incessantemente, ela não está transformando, ela não está modificando, por mais que temos chorado, como eu disse no começo da reflexão, por mais que temos nos empenhado, nos esforçado. Essas situações, eu posso te falar por experiência própria, muitas vezes envolvem pessoas, e pessoas são resistentes a transformações, são resistentes a compreender realmente as lições de cada situação da vida. Mas situações vêm para nos ensinar muitas coisas, vêm para nos ensinar a amar, a sentir alegria, a sentir satisfação. Muitas vezes temos vivido uma vida tão corrida, como declaramos por aí. Declaramos que não temos tempo para nada, declaramos que temos muitas ocupações, muitas tarefas, mas veja só o contraste das coisas. Será que a pessoa mais ocupada desse universo, que é Deus, rejeitará se a gente, um mero ponto aqui, clamar pela interferência dele, pelo socorro dele? Não, ele não vai reclamar, ele não vai achar ruim, ele não vai virar para você e para mim e falar: eu não tenho tempo para você agora, eu estou cuidando de tantas outras coisas. Ele não vai falar isso. Mas muitas vezes temos cuidado tanto de nossas coisas, tanto de nossas vontades, nossas satisfações, e esquecemos daquele que possibilita a verdadeira alegria em nossas vidas. Temos buscado encontrar alegrias encurtidas em redes sociais, em elogios tantas vezes vazios, em relacionamentos com pessoas que estão transbordando de traumas, transbordando de dores, transbordando de espinhos emocionais, que só vem ferindo, que só vem machucando, que só vem trazendo tristeza. Mas olha só,
A Bíblia também diz que a tristeza, segundo o mundo, segundo os padrões, segundo o sistema, segundo a maneira que esse mundo que nós vivemos funciona, causa a morte, porque quantas vezes nos empenhamos por determinadas situações, nos empenhamos por determinadas pessoas e só causou tristeza, só causou decepção, só morreu tanta coisa dentro de nós. Mas a tristeza, segundo Deus, produz o arrependimento, o fruto do arrependimento, a transformação da vida, a transformação e a renovação da mente, da maneira de pensar e, consequentemente, da maneira de agir. Porque se pensamos de maneira vazia, produzimos uma alegria vazia. Produzimos algo que idealizamos uma conquista, idealizamos uma satisfação, idealizamos uma produtividade. Mas Paulo, por exemplo, que foi um cara super ocupado também, mas com as coisas do Senhor, ele enfrentou prisões, enfrentou chibatadas, enfrentou humilhações, tudo por Deus. Mas olha a frase que ele nos deixou no meio de tudo isso, uma frase que ele deixou no meio de tudo isso. Ele diz: alegrem-se no Senhor. Outra vez eu repito, alegrem-se no Senhor. Aí você pode estar se perguntando aí, mas eu não posso sentir tristeza? Sim, nós somos humanos, nós estamos vulneráveis a medos, tristezas, raivas, nós estamos vulneráveis a tudo isso, mas que a gente possa, no meio da tristeza, encontrar a alegria do Senhor, porque de nada fará sentido declararmos que a alegria do Senhor é a nossa força, se continuarmos na nossa força, se continuarmos nos estruturando no que consideramos alegria e não abrirmos o coração realmente para o que essa frase significa, da alegria do Senhor ser a nossa força. Ou seja, será que a gente está conseguindo perceber que nessa frase tem um caminho de ida e volta? Porque a gente precisa compreender o que é a alegria do Senhor. Porque se a alegria do Senhor é a nossa força, a gente precisa descobrir o que faz o coração de Deus se alegrar. E aí nós sentiremos essa força que vem dele. Para finalizar, quando Jesus foi ser batizado por João Batista, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu na forma de pomba. E veio uma voz do céu que declarou: este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, em quem eu tenho muito contentamento, ou seja, em quem eu encontro alegria. Que a partir de hoje, eu sei que não é fácil, mas em que todas as situações nós possamos ver se o que estamos fazendo, se o que estamos pensando está realmente fazendo o coração de Deus vibrar. Que nós, ao recebermos essa salvação em nossas vidas, possamos ser realmente um filho sábio que dá alegria ao Pai Celestial.